haja o que houver, esteja firme. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme, não desistindo, né, não retrocedendo, prosseguindo apenas de acordo com a nuvem do Senhor, quando o Senhor mandar. Mas haja o que houver, esteja firme. A palavra do apóstolo Paulo para mim e para você é essa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Você pode repetir junto comigo? 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Aleluia. E que nada os abale. Mas, pastor, o senhor acabou de dizer no começo que os dias são maus, os tempos são difíceis. São. Os tempos são maus, os dias são difíceis, né? Situação da pandemia, ela continua. Situação macroeconômica está começando a dar uma guinada. Mas, diante de tudo isso, só tem um jeito de a gente permanecer firme. Diante de tudo isso, só tem uma forma. Qual é a forma, pastor? Quando nós nos apegamos à bendita palavra de Deus. Quando nós vivemos a palavra, quando nós tomamos posse da palavra e literalmente dizemos assim, eu vou viver esse ensino, eu vou viver essas palavras por fé, aleluia, eu vou viver de acordo com o que Deus deseja que eu viva. Né? Nós temos que tomar posse para quê? Para que nós possamos enfrentar esses dias difíceis. Haja o que houver, esteja firme. Cada geração enfrentou situações diferentes, cada geração, né, enfrentaram as suas dificuldades. E Deus permitiu que a nossa geração estivesse vivendo mais uma pandemia mundial. Né? Situação essa que envolveu todo mundo mais de 100 anos atrás. Mas por que foi que Deus permitiu? Olha, porque tem propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito. Até em um mal tão grande, Deus trabalha, Deus tem os seus propósitos. Não foi Ele que enviou o mal, não foi Ele que enviou a pandemia, não foi Ele que enviou o Covid, nada disso. Ele tem nos livrado, Ele tem nos mantido, Ele tem nos encorajado. Apesar de tudo isso, nós continuamos o quê? Firmes. Sabemos que o mundo não mais será o mesmo. Tem aí uma frase, né, que a gente escuta quase todo dia, o novo normal. Né? A frase a gente escuta quase todo dia, o novo normal. Né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão de novo normal. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão. A questão sanitária, a gente abraça, a gente adere, mas no que diz respeito à parte espiritual, muito cuidado, né, com o que se apresenta como novo, mas na verdade está escrito na bendita palavra de Deus, e lá atrás veio com o intuito, muitas vezes, de desviar os crentes. O novo normal, a retomada, isso dá até um tema de mensagem, é a retomada, não é, irmãos? A retomada, nós vamos viver, nós estamos já vivendo tudo isso. Mas diante de todas essas situações, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar a mim e a você, através das cartas que ele escreveu às igrejas em Éfeso, às igrejas lá em Colosso, a igreja lá aos Gálatas, ele vai escrever e ele vai o quê? Ele vai nos ensinar. Tudo bem, pastor, haja o que houver, esteja firme, é o que o senhor está falando. Mas o que é que eu preciso fazer como servo, como filho de Deus, para que eu possa enfrentar os dias difíceis, permanecendo firme no Senhor? O que é que a Bíblia ensina? O que é que a Bíblia ensina? Primeira lição que a Bíblia vai ensinar: decida. É uma decisão sua, é uma decisão minha. Eu vou decidir o quê, pastor? Primeiro, decida tomar a decisão de orar. Quem diz amém? Decida tomar a decisão de orar. Pastor Múcio falou hoje de manhã sobre isso, né? Se você quer se manter firme, se você quer prosseguir, você como crente tem que ter uma decisão. Qual? Primeiro, orar. Puxa vida, irmãos, o nosso Jesus, quando ele estava aqui, ele parava para orar a Deus. Ele agradecia antes do alimento, né? Ele fez a oração, né, muitas vezes de agradecimento diante de uma situação caótica. Jesus agradecia a Deus, não pela situação, mas por tudo que Deus é, aleluia. Motivos para orar não falta. Motivos para mim e para você orar não falta. Orar pela nossa família, orar pela nossa saúde, orar pelo nosso Brasil, orar pela nossa igreja, né? Orar pela condição no qual nós estamos vivendo. Olha o que Paulo vai dizer. Olha aí, portanto, dediquem-se à oração. E estejam alertas e sejam o quê? Agradecidos. Aleluia. Então, meu querido, é isso. Hashtag partiu orar. Não tem outra.
Se eu quero estar firme, eu tenho que orar. E você responda no seu coração. A semana que nós fechamos ontem, quanto tempo você dedicou a orar? E aqui, querido pessoal, não estou querendo ser legalista, não estou querendo ser religioso para dizer que você tem que passar 1 hora de joelhos orando na sua casa. Não, querido. Se você quiser, você passe 1 hora. Se você quiser, você passe 5 minutos. Se você quiser, você passe 10. Se você quiser, você ore aí quando você está indo para o seu trabalho, quando você está dirigindo. A questão é, esteja em espírito de oração sempre. Esteja sempre orando a Deus. Isso é fundamental. Né? Isso é fundamental. Muitas vezes tem tantas pessoas se distraindo com tantas coisas que não edificam. Está no carro, está com o louvor, está com a adoração, né? Você não vai fechar o olho em nome de Jesus, lógico, mas você vai estar aqui ligado com Deus, você vai estar ligado, você vai estar orando, você vai estar intercedendo, já clamando para onde você vai, para que o Senhor possa lhe guardar, lhe direcionar, né? Oração, se eu quero permanecer firme, eu tenho que orar. Quem recebe? Orar. Olha, mas também tem o seguinte, olha o que o versículo vai dizer. Portanto, dedique-se à oração. E o segundo ponto é esse. E o segundo ponto vai aparecer aqui. Esteja sempre alerta. Eu tenho que estar firme, eu oro. Mas eu aprendo que eu também tenho que estar sempre o quê? Alerta. É a questão do vigiar, querido. Quantas pessoas hoje, né, têm até mesmo saído do caminho verdadeiro porque não vigiaram? Quantas pessoas têm saído, né, da vontade de Deus porque não vigiaram? Na sexta-feira, no culto dos homens, na mensagem que nós pregamos aos homens, eu falei o seguinte, olha, no mundo antigo, a defesa de uma cidade, ela era mensurada pelo tamanho das suas muralhas. Todo mundo sabe disso porque a gente estudou. Se as muralhas, quanto mais altas e mais espessas forem, elas serão que a cidade ela é mais protegida. Quanto mais baixa, quanto mais fina, e se não tiver nada, totalmente desprotegida. Nós temos que construir as muralhas ao redor do nosso coração, as nossas defesas, com a palavra de Deus, com a oração. Crescendo em Cristo. Para quê? Para que nós possamos estar vigiando, dedique-se à oração, e estejam alertas e sejam agradecidos. Tem uma frase que todo crente conhece. Uma frase de efeito, que diz assim, o diabo não vai brincar de ser diabo, realmente. E o propósito dele ele jamais vai esquecer. Que é de quê? De roubar, de matar e de destruir. Mas o nosso Jesus, ele veio para que nós possamos ter o quê? Vida. E vida em abundância. E vida abundante nós encontramos na presença do nosso Senhor. A presença de Jesus é lá onde nós encontramos vida abundante. Né? Se eu quero me manter firme, primeiro eu tenho que orar, eu tenho que vigiar. Querido, em nome de Jesus, querido irmão, querida irmã. Vamos voltar aqui os homens que estiveram aqui comigo na sexta-feira. Sansão não vigiou. Ele não podia, né, tomar bebida fermentada, mas ele foi caminhar onde? Próximo a uma vinha, em uma vinha na verdade. Ele vigiou? Nada. Ele não podia tocar em nada que era morto. Ele vai tocar numa carcaça de leão para tirar o mel de dentro de um leão morto. Já pensou? Isso é o quê? Isso é não vigiar. É literalmente brincar com fogo, mas numa questão espiritual. E quando eu não vigio, quando nós não vigiamos, é muito capaz da gente estar fazendo, sabe o quê? Andando como Sansão, achando que aquele mel que está dentro da carcaça é bom, mas na verdade está junto de algo que é podre. Ele precisava disso? Não, mas ele foi caminhar junto das vinhas, ele foi tocar um leão morto, ele foi se deitar no colo de uma prostituta. Olha aí, dali está lá na palavra de Deus. A questão da vigilância, para que eu e para que você, nós possamos nos manter firmes, ela é fundamental. Então, eu oro, eu vigio, e sabe o que eu decido mais? Decida hoje, em nome de Jesus, que Deus será a fonte das suas forças. Que Deus será a fonte, Ele vai ser a fonte das suas forças. Salmo 73, 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre, aleluia, aleluia, glória a Deus, a minha herança para sempre. Eu posso até, né, fraquejar, mas Deus é a minha força.
Quantos aqui precisam ser renovados por essa força nessa noite? Ah, Senhor, renova-nos com essa força em nome de Jesus. Tu és a nossa força, Senhor, Tu és a nossa força. Pessoas têm colocado força em quê? A sua força em quê? Nas suas habilidades. Tem gente que tem colocado força as suas forças nas suas habilidades. Tem pessoas que têm colocado suas forças no seu conhecimento, né? Na sua riqueza, no seu poder de persuasão. Querido, nada disso vai funcionar quando o dia mal chegar, a verdade é essa. Que você pode até ter dinheiro, você pode até ter recurso, mas a última palavra vem sempre do Senhor. E dinheiro não compra saúde, né? Dinheiro compra remédio. O meu corpo e o meu coração poderão o quê? Fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, né? E a minha herança para sempre. Ora, se Deus é minha força, tem situações na minha e na sua vida que nós estamos enfrentando que não serão resolvidas na nossa força, mas na força e no poder do Senhor. Ah, pastor, já tentei de tudo com esse menino, já tentei tudo com essa esposa, já tentei tudo com esse marido, já tentei de tudo na minha empresa, já fiz o que tudo. Mas você orou, mas você agora disse assim: Deus, Senhor, esteja no governo, esteja no controle, Senhor, faça como Tu queres. Senhor, eu quero permanecer firme, mas quer saber? As minhas forças, elas acabaram. As minhas habilidades acabaram. Quer saber, Senhor? Agora, me perdoa, e eu estou nas Tuas mãos agora. E agora que o Senhor me dê total direcionamento, resolve as coisas na Tua força e me reveste dessa força. Quem recebe o nome de Jesus? Então, olha, vê só, para que a gente possa permanecer firme, eu oro, eu vigio, né? Eu dependo da força do Senhor, e você vai manter-se, sabe como? Mantenha a sua fé em Jesus, aleluia. Mantenha a sua fé em Jesus. Querido, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus, não é fé na fé, não é fé em você mesmo. Que loucura, o povo diz, não tenha fé em você. Não, ter fé em nós mesmos, como nós somos fracos, né? Como nós somos fracos, como nós somos muitas vezes envolvidos com as situações. Como é que eu vou ter fé em mim? Não, querido, a minha fé está em Deus, está no Deus que criou todas as coisas. A minha fé está no Deus de impossível, a minha fé está no Deus que tem a última palavra, a minha fé está no Deus que até aqui me ajudou, a minha fé está no braço forte do Senhor, aleluia. Então é uma decisão, eu decido que eu vou crer que Deus está agindo em meu favor. 2 Coríntios vai dizer o seguinte, olha que versículo lindo: porque vivemos por fé e não pelo que vemos, aleluia. Os dias são difíceis? São, mas mantemos a nossa fé em Deus, permanecemos ouvindo a palavra dEle, crendo nas suas promessas. Querido, creia nas promessas de Jesus, creia nas promessas do Senhor para a sua vida, aleluia. Ouvir a palavra e manter a nossa fé em Deus vai capacitar a mim e a você de modo que aconteça o que acontecer, nós permaneceremos firmes. Eu sei em quem tenho crido, porque o meu Deus já se levantou, o meu Redentor já se levantou sobre a terra. Então não tem situação difícil, não tem situação que venha me parar, não tem tristeza no mundo que venha permanecer no meu coração para sempre. Em nome de Jesus eu tomo posse dessa palavra, você toma posse dessa palavra nessa tarde, aleluia. É a nossa fé em Deus, a nossa fé no nosso Jesus, que nos sustenta e nos respalda nos momentos de dificuldade, aleluia. Que você possa renovar a sua fé em Deus, que você possa renovar a sua fé no Senhor. Não é assim que funciona? A gente chega aqui, né? Muitas vezes tão cabisbaixo, mas começa o culto, começa o louvor, começa a adoração, começa a palavra, e nós começamos a ser envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, Tu estás no governo. Ah, Senhor, o Senhor está vindo com providência, o Senhor está vindo com provisão. Quem está recebendo essa palavra? Quem está entendendo essa palavra em nome de Jesus? Aleluia! Porque nós não vivemos por fé, não vivemos por vista, vivemos pelas promessas do Senhor. Aleluia! É isso, irmãos. Se eu quero enfrentar os dias difíceis, se eu quero me manter firme, né? Eu tenho fé, a minha força é o Senhor, eu vigio e eu oro.
algumas situações que nós temos que, estamos enfrentando, eu tomo posse disso. Mas tem mais, pastor? A Bíblia ensina mais coisa? Paulo ensinou algumas coisas a mais? Ensinou. Para que nós possamos enfrentar os dias difíceis. Os dias difíceis. Número 2, eu tomo posse da armadura de Deus. Quem diz amém por isso? Eu não sei se você está aqui visitando, não sei se você é um crente novo. Pastor, o que é isso, a armadura de Deus? O que é isso? A palavra do Senhor, Paulo ele vai escrever, ele vai dizer que todo cristão ele tem que tomar posse de uma armadura. Essa armadura ela não é física. Essa armadura ela é o quê? Ela é espiritual. Muito provavelmente ele tinha olhado, e ele conhecia muito bem, eu estava olhando, quando ele estava escrevendo essa carta, para um soldado romano. E o soldado, ele começou a observar, e ele vai fazer um comparativo, uma alusão, na verdade, dizer assim, olhe, como o soldado romano, que era o soldado padrão da época, como ele, o que ele usa para uma batalha, como ele se veste, como ele está preparado, é assim que nós cristãos temos que estar. Então a palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios 6,13, por isso, vistam toda a armadura de Deus, aleluia. Porque com a armadura eu me protejo e eu enfrento o inimigo. Porque com a armadura de Deus você protege o seu coração, você protege a sua alma, você protege o seu espírito e ao mesmo tempo você caminha nessa batalha que nós enfrentamos diariamente. É assim ou não é, irmãos? Nós enfrentamos essa batalha. Nós enfrentamos. Então, como é essa armadura, pastor? Ela vai começar, Paulo vai dizer assim, vistam-se, cinjam com o cinto da verdade. Querido, minha querida irmã, nós que conhecemos ao Senhor, a verdade, ela na nossa vida, ela é inegociável. Se eu quero estar firme, diante dos dias difíceis, tudo aquilo que eu já falei, eu oro, eu vigio, eu tenho força, eu tenho fé, mas quer saber? Da minha boca só vai sair palavras verdadeiras. Só sairão palavras verdadeiras. O cinto da verdade. Primeira coisa, por quê? Porque o nosso Jesus, ele disse, eu sou o caminho e eu sou a verdade, meu irmão. Ele é a verdade, o meu Senhor ele é a verdade, então eu como servo, eu como filho, eu vou o quê? Me cingir com essa verdade, aleluia. O verdadeiro cristão sempre fala a verdade e pratica a verdade, aleluia, aleluia. Dias difíceis, mas falando sempre a verdade. Mas pastor, para me fechar um negócio, no dia difícil eu tive que contar uma mentirinha do bem. Foi uma mentirinha do bem, foi bem pequenininha. Mas são nas pequenas coisas, muitas vezes, que nós tropeçamos. Não é assim? Então, nos pequenos, aqui, raramente, só eu, meu irmão, quando vou subir aqui, volta e meia, cada topada que eu dou aqui. Mas o normal para a gente é o quê? São nas coisas pequenas. Nas coisas pequenas. Então, mesmo para fechar um negócio, você tem que falar a verdade. A verdade. Um dos carros que eu tive, mesma coisa, eu acho que todo mundo já passou por isso. Quando eu fui vender, o cara disse, ele foi batido, eu disse, olha, batido ele não foi. Bateu não. Agora, já teve arranhão no para-choque. Já teve arranhão aqui desse lado, do paralão já arranhou. Mas bateu não. Teve arranhado, teve retoque, teve. Aqui, mostrei onde era o retoque, aqui. Cara, mas está tão bem feito, graças a Deus, mas teve aqui. Aí o cara começou a perguntar, e os pneus foram mudados quando? Eu disse, rapaz, não me lembro, realmente não me lembrava. Mas a gente tem que falar o quê? A verdade no fim. Consegui vender o carro. Glória a Deus. O cara disse assim, mas rapaz, esse carro, o ano dele, ele é antigo, era um carro 2012. Na época a gente estava em 2018. Ele só tem essa quilometragem. Eu disse, meu amigo, essa quilometragem mesmo é real. É essa mesmo. A gente tem que falar sempre o quê? A verdade, o cinto da verdade, a verdade faz parte da nossa vida, assim como Paulo vai começar a falar sobre a couraça da justiça, proteção, a couraça da justiça. Queridos, quem crê que Deus é justiça? Quem crê que Deus é justiça? Amém. A couraça da justiça era pesada, pegava a parte da frente e pegava a parte de trás, o quê? Do soldado romano. Essa
couraça da justiça simboliza a nossa justificação em Cristo Jesus. O que é isso, pastor? Porque Jesus, quando morreu na cruz por mim e por você, ele estava dizendo diante de Deus, dos homens, do reino espiritual, dizendo assim: eu estou levando a culpa, os pecados de toda a humanidade. É por isso que lá na cruz do Calvário, Jesus ali crucificado, ele se fez pecado por mim e por você. Ele absorveu o quê? Os meus e os seus. Por isso que quando nós vamos orar a Deus em nome de Jesus, pedindo o quê? Para que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, né? Deus, ele perdoa por quê? Porque Jesus já tomou o nosso lugar, nós fomos justificados por Cristo Jesus. O sangue precioso de Jesus nos purifica de todo o quê? De todo o nosso pecado. Aleluia! Por isso que a gente está aqui hoje. Porque Jesus nos salvou. Porque nós fomos perdoados, né? Quantas vezes, quantas canções nós falamos aqui sobre que nós fomos perdoados. A couraça da justiça significa isso. Então eu tenho em mente, para que eu possa permanecer firme nos dias difíceis, que eu falo a verdade, eu tomo posse da couraça da justiça, e ele vai falar sobre as sandálias do Evangelho. Como assim, pastor? Olha o que a palavra vai dizer. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Querido irmão, quando você fala de Jesus para uma pessoa, com a sua vida, ou com a palavra que Deus coloca na sua boca, quem também está sendo edificado é você. É você. Querido, a ordem do Senhor é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide não é para alguns, é para todos nós. É para todos nós. Quando eu falo do amor de Jesus, coisa linda, coisa boa a gente falar de Jesus. Quando o crente se encontra, quando o crente vai, né, pode ter o tipo os assuntos saudáveis, sejam eles quais forem, mas no final, sempre algo vai convergir para Cristo. É assim ou não é? Vai convergir para alguma conversa de Jesus, da palavra, né? Nós falamos do amor do Senhor, nós estamos aqui pregando para você através da internet, não sabemos onde você está, em qualquer parte do mundo, mas essa palavra está chegando a você, e bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam o quê? As boas novas. Que boa nova é essa? Jesus, ele veio para nos trazer vida, Jesus veio para trazer esperança, Jesus veio para nos trazer salvação, aleluia, veio para nos trazer propósito, aleluia, propósito de vida. Graças a Deus. Sandálias do Evangelho, o escudo da fé, meu irmão. Eu acho que é um dos mais conhecidos, né? Depois, quando o André Valadão adotou lá aquela marca, né? Fé, o escudo da fé. Todo mundo conhece o escudo da fé. O escudo da fé, nós vivemos por fé. Quem diz amém por isso? É assim, Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus disse, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu estou crendo. Então nós vivemos pela fé. Se você não se sente enviado, ungido pelo Senhor, nós temos a certeza que nós temos o Espírito Santo, aleluia. Você pode ter até a sensação de impotência, mas ele diz a você e a mim, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Ah, eu não posso. Não. Vou enfrentar, por quê? Tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Se você está se sentindo, até mesmo se você está doente, o Senhor Jesus, ele é o bálsamo de Gileade, ele é o médico dos médicos. Então, pela fé, você já toma posse da sua cura, aleluia. Você pode até estar se sentindo sozinho, mas pela fé você crê que nessa hora o Deus Emanuel, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, ele está com você. Você pode até estar se sentindo, mas é apenas um sentimento. A sua convicção é: Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo em todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nos momentos ruins, nos momentos bons, em todo o tempo, Deus está comigo, aleluia. Você pode achar que o recurso financeiro não vai chegar, mas aí a gente canta, Deus proverá. Deus proverá, Jeová Jireh, ele vai agir. Deus proverá, Deus proverá. Estava conversando ontem com um pastor amigo, e ele mostrando lá na igreja dele o que ele está fazendo, o aluguel que ele tem, alugou um prédio do lado, e reformando.
né? Aí no final a gente diz assim, rapaz, a gente faz tudo pela fé, né? Porque Deus, Ele sempre vai mandar a provisão. Ele disse assim, pastor, o nome desse auditório aqui da gente, da igreja dele, lá no Antário, disse assim, esse auditório aqui é auditório fé. É auditório fé, porque a gente não tinha recurso nenhum, e a gente começou a fazer, e Deus mandou, e Deus está mandando, aleluia. Quando a gente acha que o recurso não vai vir, Deus, Ele é dono do ouro e da prata, meu irmão. Ele é o dono de tudo, aleluia. O escudo da fé, nós tomamos posse do escudo da fé, aleluia. Capacete da salvação, irmão, está anotando aí, está tirando retrato, em nome de Jesus, vai pegando isso. Você tem que viver isso durante a sua semana. O capacete da salvação, ele vai proteger, óbvio, a nossa, não a cabeça física, mas a nossa espiritualidade, o nosso coração, aleluia. A salvação. Quando Jesus lá, né, eu já falei da cruz, quando Jesus estava lá na cruz, no final foi o que ele disse, tetelestai. Significa o quê? Está consumado, Pai, fiz tudo. Tudo aquilo que havíamos planejado, tudo aquilo que o Senhor colocou para que eu viesse fazer, está consumado. Naquela hora, o véu do templo foi rasgado. O véu do templo, para você que não sabe, era que fazia separação, porque só podia ter acesso, né, ao lugar chamado lá o Santo dos Santos, o sacerdote. E Jesus, quando ele morre, o véu foi rasgado. Sabe por quê? Porque agora eu, você, em nome dele, em nome de Jesus, nós temos acesso a Deus Pai. Você pode orar e você deve orar no seu lugar. Você deve orar na sua casa. Você não depende de oração de ninguém. Pedir para orar é bíblico. Receber oração é bíblico. Mas você não vive pedindo oração. Você não vive. Porque você tem acesso ao trono da graça de Deus. Recebemos, pedimos e oramos, amém, amém. Mas escute, você não vive numa dependência. Por quê? Porque você já foi salvo, a obra já foi feita. Jesus gritou tetelestai na cruz, entregou o Espírito, o véu do templo rasgou, houve um terremoto. Os sepulcros, né, foram abertos e muitos santos, como nos diz Mateus, irmão, imagine só. Olha, irmão, é só para quem tem fé, só quem é crente acredita. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ali, né, um dos milagres da crucificação, os santos que já haviam morrido, que estavam sepultados, o terremoto deu, as rochas se abriram, os sepulcros, né, as portas, vamos dizer assim, elas caíram, e muitos santos voltaram a Jerusalém, e andaram em Jerusalém, foram vistos, e viveram quanto tempo? Eu não sei, é com Deus, só sei que eles voltaram. Um dos milagres da crucificação de Jesus, aleluia, né? Então a salvação, nós tomamos posse, o capacete da salvação, e por último o quê? A espada do Espírito. Sabe o que significa? A palavra de Deus. A palavra. Querido, viva, ame, mas tenha a palavra na ponta da sua língua e no seu coração. Conheça a palavra de Deus. Conheça, leia, estude, decore, medite, onde? Na palavra de Deus, na palavra de Deus, aleluia, na palavra de Deus. Por quê? Porque lembra que eu disse no começo, só com a palavra nós resistimos o que é o dia mal. Eu escolho resistir, no 2.1, eu escolho resistir com a palavra de Deus. Outra escolha. Não, irmão, é na palavra. Para que possam resistir onde? No dia mal, aleluia. Para que possam resistir no dia mal. Paulo vai usar a expressão resistir no texto e nos ensinar, olha aí, que nem sempre vencer é avançar, dominar ou conquistar. Nem sempre. Para que vocês possam resistir no dia o que, irmãos? No dia mal. Ele não diz assim, avance no dia mal. Não, porque tem tempo para tudo na nossa vida. Estamos passando um tempo, né, de ajustes macroeconômicos no Brasil e no mundo. Se você tem um negócio, se você está pensando em abrir um negócio, calma. Veja se é a hora. Planeje.
Faça aí um planejamento. Ore, peça direcionamento a Deus. Por quê? No dia mau, a gente repara um pouco. E quando a nuvem começa a andar, quando a nuvem, que significa a nuvem que protegia o povo de Deus lá no deserto, que o povo estava indo rumo à terra prometida, quando a nuvem se move, aí nós nos movemos. Aí nós caminhamos. Aleluia, aleluia. Tem situações na nossa vida, tem fases na nossa vida, que a única coisa necessária é resistir e não recuar. Resista, calma. A gente ouviu tanto isso, né? Calma, vai passar. A gente ouviu tanto, mas muita gente falava da boca para fora, né? Muita gente não sabia nem o que estava falando. Mas, nessa noite, nós dizemos assim: toda tempestade não dura para sempre. Toda tempestade passa. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhum deserto dura para sempre. Nenhum vendaval vai soprar para sempre, né? Nenhuma dor dura para sempre. Sempre haverá um socorro e um tempo oportuno para que Deus venha agir na nossa vida em nosso favor. Quem diz amém por isso? Então eu vou resistir. Você e eu, nós resistimos aos ataques, estamos firmes, avançamos, muitas vezes paramos, mas sabemos que em todo o tempo o Senhor está conosco e nenhuma tempestade, ela dura o quê? A sempre, aleluia. E eu não podia terminar, irmãos, essa série, sem dizer isso para você. Permaneça firme, permaneça firme. Permaneça, irmão. Outro texto que fala sobre nos mantermos inabaláveis, nos mantermos firmes. E permanecer inabaláveis depois de terem feito o quê? Tudo. Aleluia. O resultado de alguém que tem a força em Deus, que vive pela fé, que ora, que vigia, que veste a armadura espiritual que Paulo está ensinando. Sabe qual é o resultado? Sabe qual é o resultado? O resultado é esse: nós permanecemos firmes. Aleluia. Permanecemos. Aleluia, permanecemos. Pastor, são tantas lutas diárias. Eu sei, irmão. Eu sei, minha irmã. Tem lutas, só tem vontade de chorar, de parar, de não levantar da cama. Tem dias que a gente não quer fazer. Por conta de quê? Por conta das lutas. Esse dia chega para todo mundo. Esse dia chega para todo mundo. Mas você vai ter duas opções. Ou se entrega, ou permanece firme. Ou se entrega, ou permanece confiando. Os dias são difíceis? São, mas nós permanecemos firmes porque tem promessa, porque tem a palavra, porque eu tenho a Jesus, porque eu tenho a igreja. Aleluia, irmão. Que bênção a igreja. Que bênção. Que bênção a gente poder sentar, ouvir a palavra, adorar, louvar, contribuímos. Só fazemos missões através da igreja. Permanecemos o quê? Firmes. Aleluia, aleluia. Querido, só pode ser considerado inabalável aquele que foi exposto a grandes abalos, sem ceder. Sem ceder. Experimentaremos isso nas nossas vidas, se nós escolhermos permanecer vestidos com a armadura de Deus e resistindo todos os dias até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu prefiro enfrentar os dias maus preparado, né? E de posse dessa palavra. Pastor, porque, olha, amanhã tem um problema me esperando no trabalho, tem um problema me esperando na empresa, tem isso, aquilo, aquilo outro. Você tem duas opções, filho. Ou você vai de posse dessa palavra, cabeça levantada, né? Como diz assim, firme, com o peito erguido, enfrentando tudo não na sua força, mas na força do Senhor, colocando Deus à frente, ou você vai sucumbir. Não é isso que você vai fazer. Não, você vai resistir. Você vai permanecer firme. Você vai permanecer firme. Vivemos acima. Lembra da visão de águia?
Lembra do vídeo da águia? Esse vídeo da águia, até hoje o pessoal está falando, glória a Deus. A nossa visão é visão de águia. Estamos aqui, estamos vivendo acima dos problemas, acima das circunstâncias, acima dos dias difíceis. Nós estamos prosseguindo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, que nada os abale. Pastor, mas às vezes uma perda abala tanto, Às vezes uma notícia que não estava esperando, ela mexe com as nossas, com os nossos alicerces. Mexe, eu sei. Mas diante disso tudo, o que nós faremos? O que nós vamos dizer? Vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, que-me mansamente em águas tranquilas. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nossa, nós permanecemos firmes, porque o nosso socorro vem de Deus. Nosso socorro, não estão nas autoridades, não está nos planos dos homens, não. Nosso socorro vem do Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, estamos fechando aqui esse último domingo do mês de setembro, que você possa ter tomado a decisão de permanecer firme, confiar no Senhor, confiar no Senhor, desfrutar da paz de quem confia no Senhor. Primeira mensagem, a paz que guarda mente e coração. Pastor, mas eu sonhei, mas eu pensei, mas não realizei. Puxa vida, sempre é tempo de um novo começo. Sempre é tempo de um novo começo. Expectativa versus realidade, sempre é tempo para um novo começo. E eu vivo, pastor, eu vivo acima dos rótulos, vivo acima dos medos, vivo acima das ansiedades da vida. A palavra de Deus faz com que a gente possa viver isso. E por último, haja o que houver, esteja firme. Diga assim: eu estarei firme, orando, vigiando, crendo e declarando que Deus é a minha força. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.